A Lapa, situada no centro do Rio de Janeiro, constitui um dos territórios mais emblemáticos da história urbana e cultural da cidade. Sua imagem contemporânea, marcada pela vida boêmia, música, bares, encontros e sociabilidade noturna, só pode ser compreendida a partir de sua formação no século XVIII e das transformações ocorridas entre o período colonial e o século XX. O marco arquitetônico essencial da região é o Aqueduto da Carioca, construído entre 1723 e 1744, para transportar a água da nascente do Rio Carioca até o Largo da Carioca. Sua estrutura monumental, com 42 arcos em dois andares, acabou por se tornar o símbolo visual da Lapa. No final do século XIX, o aqueduto deixou de funcionar como sistema hidráulico e passou a ser utilizado como viaduto para o Bondinho de Santa Teresa, consolidando a sua permanência na paisagem urbana. A partir da segunda metade do século XIX, a Lapa tornou-se área de grande densidade urbana e social. A proximidade com o centro administrativo, o porto e importantes vias de circulação gerou um espaço marcado por cafés, botequins, casas de jogos e hotéis baratos. O bairro tornou-se conhecido como território de mestiçagem cultural, reunindo trabalhadores, imigrantes, artistas, intelectuais, capoeiristas, músicos e prostitutas. No final do século XX, especialmente durante a Primeira República, a Lapa consolidou-se como capital da boemia carioca. Autores como João do Rio, Lima Barreto e Benjamin Costalatti registraram suas tensões sociais, sua diversidade étnica e suas formas de sociabilidade noturna. A década de 1920 marcou também a ascensão de figuras lendárias da noite, como Madame Satã, cuja atuação simboliza a convivência conflitiva entre marginalidade, performance cultural e repressão policial. Com as reformas urbanas do prefeito Pereira Passos, entre 1903 e 1906, parte das áreas próximas à Lapa foi modernizada, mas o bairro manteve características populares e multiculturais. Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, e os anos subsequentes, a região entrou em relativa decadência, associada ao fechamento de casas noturnas tradicionais e à especulação imobiliária, que transformou o tecido urbano da cidade. A partir da década de 1980, movimentos culturais, grupos musicais e transformações no uso do solo urbano iniciaram um processo de revitalização simbólica do bairro. No início dos anos 2000, políticas públicas, além da expansão do turismo e da indústria do entretenimento, consolidaram a Lapa como espaço de consumo cultural, especialmente ligado ao samba, ao choro, ao jazz, à música afro-brasileira e às culturas alternativas. Hoje, a Lapa é compreendida como patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, sendo parte central da identidade urbana carioca. O Morro da Providência, localizado na região portuária do Rio de Janeiro, é reconhecido como a primeira favela do Brasil, surgida no final do século XIX. Sua formação está diretamente associada ao retorno dos soldados que lutaram na Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897. Após a campanha militar, muitos ex-combatentes, em sua maioria homens, pobres, negros e nordestinos, não receberam os lotes e indenizações prometidas pelo governo republicano. Sem alternativa imediata de moradia, ocuparam um morro próximo ao arsenal de guerra, que ficaria conhecido como favela, uma referência ao Morro da Favela em Canudos. No início do século XX, o morro já abrigava não apenas veteranos de guerra, mas também trabalhadores portuários, imigrantes, pobres e ex-escravizados recém-chegados à vida urbana carioca. A área cresceu em meio ao processo de transformação do centro, intensificado pelas reformas do prefeito Pereira Passos, entre 1903 e 1906, que expulsaram populações pobres das áreas remodeladas e contribuíram para o adensamento do morro.
Esse contexto marcou o início da configuração das favelas como forma urbana específica do Rio. Durante o século XX, o Morro da Providência consolidou-se como comunidade estruturada, com comércio local, vínculos de sociabilidade e organização interna. Sua posição próxima ao porto relacionou-o historicamente ao mundo do trabalho, especialmente às atividades portuárias, às sociedades recreativas afro-brasileiras e ao circuito cultural da Pequena África, região fortemente marcada pela presença negra, por tradições religiosas e pelo samba. A partir da década de 1940, estudos pioneiros de sociologia urbana, como os de Antônio Rafael Nunes, Henriqueta Martins Catarina e, posteriormente, José Arthur Rios, passaram a descrever o Morro da Providência como paradigma das favelas históricas, destacando tanto suas condições precárias quanto sua capacidade organizacional e comunitária. Ainda na metade do século, o morro tornou-se símbolo das políticas de remoção e reurbanização que afetaram diversas favelas cariocas, embora tenha resistido à eliminação total sofrida por outras comunidades vizinhas. A partir dos anos 2000, o Morro da Providência ganhou atenção por projetos urbanos e políticas de segurança pública, como o Porto Maravilha e a instalação de uma UPP. Paralelamente, intensificaram-se pesquisas arqueológicas e antropológicas, que ressaltaram o morro como território de memória, tanto da Guerra de Canudos quanto da história da população negra do Rio. Atualmente, o local é reconhecido como marco fundamental para compreender a origem e a historicidade das favelas brasileiras. Berço apagado. A Ladeira da Misericórdia, considerada a primeira via pública do Rio de Janeiro, constitui um dos mais importantes vestígios materiais do período inicial de ocupação colonial da cidade. Sua origem remonta à transferência do núcleo urbano para o Morro do Castelo, em 1567, após a expulsão dos franceses e a consolidação do domínio português. A abertura da ladeira oferecia o principal acesso ao topo do morro, onde se estruturaram os primeiros edifícios administrativos e religiosos, constituindo o núcleo fundamental da urbe. Nas décadas e séculos seguintes, a ladeira tornou-se eixo fundamental da vida cotidiana e ritual da cidade colonial. No alto do antigo Morro do Castelo situavam-se o Colégio dos Jesuítas, a Igreja de São Sebastião, o Largo Central, habitações, depósitos e diversas construções militares. Esses equipamentos, articulados por um traçado irregular e orgânico, reforçavam o papel da ladeira como elemento estruturante do espaço urbano nascente. Um dos materiais mais significativos preservados em trecho remanescente da Ladeira da Misericórdia é o calçamento em pé de moleque, feito com pedras irregulares assentadas manualmente. Estudos arqueológicos e historiográficos indicam que tal pavimentação foi executada majoritariamente por trabalhadores escravizados, comum nas obras urbanas coloniais, o que reforça seu valor como testemunho físico das práticas cotidianas e da tecnologia construtiva do período. A partir do final do século XIX e, sobretudo, entre 1904 e 1922, o Morro do Castelo passou a ser alvo de projetos de modernização urbana que visavam abrir avenidas, ampliar a circulação e sanear áreas consideradas insalubres. Esse processo culminou na demolição completa do morro, particularmente acelerada durante as obras para a Exposição Internacional de 1922. O desmonte afetou drasticamente o traçado histórico do centro e resultou na destruição de quase todo o conjunto arquitetônico e arqueológico da área. Autores como Lima Barreto denunciaram o caráter simbólico dessa destruição, interpretando-a como ruptura com a memória urbana carioca. Nas últimas décadas, porém, a arqueologia urbana tem desempenhado papel crucial na recuperação fragmentária da história do Morro do Castelo.
Pesquisas realizadas em terrenos próximos ao local original identificaram estruturas, pavimentos, objetos cerâmicos e restos arquitetônicos que ajudam a reconstruir práticas sociais e espaciais dos séculos XVI a XIX. Tais esforços contribuíram para o aumento do reconhecimento da Ladeira da Misericórdia como remanescente material da fundação do Rio de Janeiro. Esse reconhecimento resultou em seu tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 2017, que destacou a importância do sítio para a memória e identidade da cidade. O processo de proteção reforça a necessidade de preservação e estudo contínuo de seus vestígios físicos, valorizando a trajetória urbana marcada no calçamento, nas feições topográficas e nos registros históricos ainda existentes. Hoje, o Morro do Castelo resta apenas um fragmento da Ladeira da Misericórdia, atrás do Museu Histórico Nacional, mas que nos lembra que, sob nossos pés, jaz o coração silenciado de uma cidade que escolheu destruir seu passado para inventar o futuro. Morro de Santo Antônio, o gigante arrasado. O Morro de Santo Antônio foi uma colina situada no centro do Rio de Janeiro, nas proximidades do Largo da Carioca, que desempenhou um papel relevante na formação urbana e social da cidade desde o período colonial. Origens e significativo religioso. No alto do morro foi erguido no século XVII o convento de Santo Antônio, fundado pelos franciscanos. Também sobre o morro ficava a igreja da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco, que junto com o convento conferia ao morro um caráter quase acrópole religiosa na paisagem colonial carioca. O morro se relacionava também com infraestruturas urbanas, os arcos da Lapa, aqueduto, e o chafariz do Largo da Carioca. Eram marcos arquitetônicos importantes que conectavam o morro à cidade. Ocupação e moradia popular. Com o tempo, parte do morro foi ocupada por habitações precárias, configurando-se uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro. Segundo registros da época, a favela se formou a partir de final do século XIX, incluindo habitantes ligados a movimentos populacionais ligados ao centro da cidade. Processo de desmonte, arrasamento. O desmonte do Morro de Santo Antônio iniciou-se de forma parcial já nas décadas iniciais do século XX, refletindo projetos urbanísticos de evolução da cidade. A demolição mais intensa ocorreu na década de 1950, motivada por intervenções urbanas. Partes das terras foi usada para a criação de aterros, em especial para o Parque do Flamengo e para a abertura da Avenida República do Chile. Também há relatos de fogo suspeito e pressões para desapropriações contra os moradores da favela durante esse processo. Representação midiática e apagamento social. O historiador Mauro Amoroso analisou a cobertura do jornal Correio da Manhã sobre o desmonte do morro e evidenciou que a favela presente no Santo Antônio praticamente não apareceu nas fotos. A mídia focava nas obras urbanas, apagando a população que vivia no morro. Para autores como Roberto Segre e Gilson de Menstay Katz, o morro e sua posterior esplanada simbolizavam um vazio urbano. Após a remoção física da coluna, a área foi ocupada por edifícios públicos e privados, mas sem uma coerência formal ou espacial, gerando um espaço central da cidade com crise de identidade urbana. Legado e memória. Apesar do desmonte quase total, ainda permanecem no local algumas edificações históricas. O convento de Santo Antônio e a igreja da Ordem Terceira de São Francisco sobrevivem como testemunhas arquitetônicas do morro original. O Morro de Santo Antônio é tema de estudos em história urbana e patrimônio, sendo incluído em projetos de memória, como a série O Rio de Janeiro Desaparecido, da Brasiliana Fotográfica. Também aparece nas discussões sobre remoção de favelas no Brasil,
representando um episódio de deslocamento populacional relacionado às políticas urbanas modernizadoras do século XX.